Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando e hoje, quinta-feira, é dia de conversar com o Dr. Marco Aurélio Cabral sobre cirurgia plástica. E a culinária de hoje é um arroz cremoso com camarão. Então aproveita, senta por aí que o Cotidiano está só começando. Oi, gente, olha só, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a harmonização do nosso rosto. Teve muita gente que mandou mensagem pedindo para o Dr. Marco Aurélio Cabral falar sobre a rinoplastia, que é a cirurgia plástica do nariz. E claro que o nariz tem que ficar super harmônico para a gente ficar cada vez mais bonita. Eu tô aqui, Dr. Marco, muito bom dia. Bom dia, Marcela. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Cotidiano. E rinoplastia é o top 10 dos assuntos que a gente tem que falar aqui no Cotidiano, porque a gente recebe várias mensagens com sugestões de pauta, de reportagem, e uma delas é a rinoplastia. E tem que ser muito bem feita, né, doutor? Primeiro vamos definir. Rinoplastia é a cirurgia do nariz. É uma cirurgia que deve ser realizada sempre num bom centro. É uma cirurgia que hoje muita gente anda fazendo, mas o que a gente sempre aconselha, pesquise o seu cirurgião plástico, pesquise se ele tem o conhecimento adequado para uma cirurgia de nariz. Nariz é o centro da nossa face, Marcela. Nariz ele não só tem um ponto de aspecto estético, ele também é responsável por muito da nossa respiração. Então o nariz ele começa a ser alterado desde a infância. Até os 8 anos, a gente não tem definição de como esse nariz ele pode se comportar na vida adulta. Então, com o passar do tempo, a criança ela pode adquirir alguns problemas respiratórios, como até mesmo a respiração bucal. A criança que ronca, a criança que passa a noite ou que tem muito problemas obstrutivos nasais, que respira pela boca, criança asmática. Essas crianças têm alteração no nariz. E umas alterações bem visíveis que a gente vê na vida adulta é aquela gibosidade, aquele aumento aqui na região osteocartilaginosa e que é uma queixa praticamente que diária nos consultórios. Então hoje se você tem uma criança que tem dificuldade respiratória, que tem asma, respira pela boca, essa criança precisa ser tratada desde cedo, para que não haja uma mudança na característica externa do nariz dessa criança. Então hoje você vê algumas crianças que têm a respiração bucal, o ar entra pela boca, faz uma elevação do palato e essa elevação empurra as estruturas ósseas e empurra a estrutura cartilaginosa, causando extrema deformidade no nariz, que só é percebida na vida adulta e não tem mais como prevenir, e sim como corrigir. É aí onde entra a insatisfação da população e a procura pela cirurgia plástica. Mas também tem aquela insatisfação de quem tem um narizinho, porque o meu narizinho é um pouquinho maior, porque o meu narizinho é de bolinha, porque eu queria ficar com o narizinho afilado, porque eu queria ficar com o nariz parecido da atriz tal, né, Isso doutor? é o que a gente mais escuta, o que eu sempre digo para a população. O nariz é nosso convite social, como é a nossa face. Mudar talvez a nossa característica pessoal, isso tem que ser uma decisão muito bem decidida. Isso tem que ser assim algo de extremo incômodo, que realmente você talvez não aceite aquele nariz como um todo. Então hoje, primeira coisa, procura uma pessoa que tem experiência em cirurgia do nariz. Tá? Hoje, graças a Deus, no Brasil, os grandes especialistas em cirurgia plástica, eles fazem boa formação de nariz porque faz parte do currículo da residência médica nesta área. Fora isso, a gente hoje tem bons cursos pela sociedade brasileira relacionado à cirurgia do nariz. E hoje não é só importante a gente se preocupar com a estética. A importância hoje é voltar uma das principais características que o nariz tem, que é a respiração. Então, muitas vezes, no passado, o nariz era operado. Pouco tempo depois, o paciente voltava, doutor, não consigo respirar. Doutor, eu estou com frio quando eu respiro. Doutor, eu não consigo entrar num avião, eu não consigo entrar numa sala que tem ar-condicionado. Então, essas queixas foi muito bem estudado o nariz pelos cirurgiões plásticos
para que hoje a gente possa fazer uma cirurgia estética sem mudança na função, deixando o instrumento nasal com a funcionalidade perfeita que ela tanto merece, que é o aquecimento do ar, que é a passagem adequada do ar, que é o encaminhamento do ar, evitando também alguns problemas que a gente possa ter internamente nos órgãos que estão mais internos no nariz. Tem uma pergunta aqui que é da Antônia. Ela pergunta se quem faz a rinoplastia tem dificuldade na respiração, se afeta a respiração e se fica com sensibilidade para o resto da vida. Muito boa pergunta. Hoje, o cirurgião plástico que ele tem formação em nariz, dependendo do caso, hoje 99% da população brasileira, quando ela vem para uma avaliação, a técnica hoje é nariz estruturado. Hoje o que se faz no Brasil é o mesmo que se faz no mundo todo. A discussão hoje na maioria dos congressos nacionais e internacionais é a estruturação do nariz. A grande maioria dessa estruturação ela é feita com cartilagem própria do paciente. Seja a própria cartilagem que a gente tem dentro do nariz, seja cartilagem auricular, ou seja cartilagem até mesmo da costela. É retirado um fragmento de costela para que seja feito uma modelação e esse nariz fique estruturado. Uma vez um nariz bem operado, todo estruturado, a chance dessa paciente ter alguma dificuldade respiratória é muito baixa. Provavelmente, se ela tem dificuldade respiratória, com a cirurgia, com uma boa pessoa que opera nariz, ela vai ser sanado esses problemas, tá? E sobre a sensibilidade, o toque fica um pouco dormente, o nariz, aproximadamente por 6 meses a 1 ano, mas depois toda a sensibilidade, tanto ao toque como à respiratória, ela volta ao normal. A Socorro disse aqui que tem o nariz pequeno e ela quer saber se com a cirurgia ela pode aumentar o tamanho do nariz, porque ela ouviu falar que a cirurgia é só para diminuir o tamanho. Muito boa pergunta. Hoje praticamente nós conseguimos modelar o nariz de uma forma com uma ideia não de aumentar nem de diminuir. A ideia hoje é você avaliar a face como um todo e através de medidas de cálculos numéricos a gente vê se essa face ela está harmonizada com o nariz. Então hoje a ideia é a gente fazer medidas da distância dos olhos, da distância de um olho para outro, da distância da fronte, da distância nasal, da distância de um ponto aqui até a região. Hoje a gente precisa ver o ângulo da columela nasal, precisa ver se a boca é harmonizada com a abertura nasal. Então tudo isso hoje, por mais que a paciente ache que seu nariz esteja pequeno ou ache que ele esteja grande, para a gente fazer essa medida é necessário que a gente meça em acordo com a harmonia facial. Então, hoje operar nariz é uma coisa que dá muito prazer para o cirurgião plástico, é um desafio para a gente estar pegando um nariz de dificuldade técnica, conseguir operar e deixar ele bem harmonizado, a face como um todo. Isso é a arte da cirurgia plástica no nariz, ela é sempre compatível com a característica do cirurgião. E quem já fez a rinoplastia também tem essa queda do nariz? Hoje no Brasil a gente vê uma queixa muito grande dos pacientes que foram operados com o passar do tempo, dizer que voltou a mudar a característica nasal. Por isso que a gente bate muito na tecla. Pesquise com quem você vai ser operado. Pesquise se faz técnica aberta, técnica fechada. Pesquise se é um nariz estruturado. Tem que ter essa pesquisa para você ficar ciente de algumas complicações que podem acontecer a longo prazo. O nosso nariz operado, ele praticamente consegue ter um pouco de forma entre 3 a 6 meses. Entre 6 a 1 ano é como começa a desenvolver a retirada do edema que no nariz fica. Com 1 ano a gente tem a característica daquele nariz operado. E se esse nariz não tiver sido bem estruturado, bem orientado com pontos, para que ele fique no seu lugar, pode acontecer algumas modificações, inclusive na pele, levando a uma enorme aderência, uma esqueletização nasal, que muitos pacientes que chegam se queixando, é o que a gente chama de
fazer novamente a cirurgia pela segunda vez. É a rinoplastia secundária. Há nariz operado até por 3, 4 vezes. Um exemplo de quem fez a rinoplastia associada de outras cirurgias também no rosto foi a cantora Anitta, que gerou aí uma repercussão enorme. Tem aí o antes e o depois da Anitta. A gente vê o narizinho dela era tão bonitinho antes, doutor. Ela fez um afiladinho, ficou bem artificial. Acho que a mudança ficou muito artificial e hoje a gente consegue perceber praticamente, não vale a pena fazer uma mudança estrutural bem exagerada, porque o paciente ele se arrepende. A mídia pode vir em cima e a sociedade talvez até recrimine. Hoje as mudanças têm que ser para harmonia facial. Para que aquele nariz não é igual de fulana de tal, não é igual de ciclana de tal. Ele é igual à compatibilidade da tua face. Ele é igual à compatibilidade das medidas que a gente pode fazer e tentar deixar ele o mais bonito, o mais harmônico. E a coisa que eu mais bato na tecla é, qual é a função do nariz? É respirar. Então, isso tem que estar em primeiro lugar. Muito bem, como sempre o nosso bate-papo muito Obrigado, esclarecedor. Marcela, estou à disposição. Obrigada, doutor. Bom dia. Bom dia para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Outras dúvidas, vocês já sabem, nesse site que está aparecendo aí na sua tela. Bom dia, doutor. Bom dia, estou à disposição. Tchau. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem receitinha de arroz cremoso de camarão. Me espera que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o cotidiano e, gente, a Semana Santa tá chegando. Então, hoje a nossa culinária é especial, viu? Vocês vão aprender a fazer um arroz cremoso com camarão. Pois é, eu tô aqui com Gilda Filha. Ela que é chefe de cozinha e veio direto de Gravatá trazer essa receita deliciosa pra gente. Bom dia, Bom Gilda. dia, Marcela. Seja muito bem-vinda, viu, agradeço. ao cotidiano. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço por você estar aqui hoje trazendo essa receita tão gostosa. A gente está perto da Semana Santa, então frutos do mar é um prato que tem que estar sempre presente nessa época, né? Isso. Então vamos começar a fazer o nosso arroz cremoso de camarão. E vocês vão precisar desses ingredientes aí. 200 gramas de filé de camarão, meia cebola picada, uma colher de chá de pasta de alho, 100 gramas de parmesão ralado, uma xícara de arroz cozido, uma colher de azeite, 100 ml de vinho branco seco, noz moscada, pimenta do reino e sal. E para cestinhas de parmesão, vocês vão precisar de 50 gramas de queijo parmesão. Gente, vocês viram que tem uma cestinha maravilhosa de parmesão. E antes de a gente começar a fazer o nosso arroz, nós vamos ensinar a vocês como fazer essa cestinha. Fácil, Gilda? Isso é muito fácil e dá um toque especial na hora da montagem do prato. Vamos lá, então. O que é que a gente vai precisar? Do parmesão, não é isso? Isso. Do parmesão, que aí a gente tá usando ele ralado grosso, porque ajuda na hora de formar a cestinha. Aí é bem simples. Tá. A gente ajeita já no formatozinho arredondado para ficar mais fácil. Para ajeitar, a gente ajeita antes de ir pro fogo, para qualquer coisa. Já para não grudar o queijo, isso, né? A Ótimo. gente poder ter a facilidade para ajustar da forma que a gente quer. Então a gente vai juntando. Isso. Aí quando a gente tá no formato, Já a gente leva pro fogo. Fogo baixo. Início fogo baixo. Legal, vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. Pronto, fogo baixinho. E fica quanto tempo aqui, Gilda, até derreter? Como é? A gente vai fazendo, ele vai derreter. É normal soltar um óleozinho, uma aguinha, a depender do queijo. Aí, na medida que ele for derretendo, aí você, se ele soltar muito óleo, como esse aqui que eu tô utilizando, aí você desliga um pouquinho para esperar eles se unirem direitinho. Aí depois você liga novamente para poder virar e dourar o outro lado também. Certo, então você tem que dourar os dois lados, né? Isso. Tá bom, então. Vamos aguardar os 5 minutinhos para fazer a nossa cestinha. Depois de assar dos dois Depois de assar lados. dos dois lados, aí a gente espera esfriar e vai moldando. Certo. Com a ajuda de uma espátulazinha. Agora espera esfriar para não queimar os dedos. Certo. E agora, para tomar a Isso. forma de cestinha, A tem forma um realmente, toquezinho, né? Isso. A gente vai virar ela no copo.
Aí vai moldando. E agora é só esfriar e nossa cestinha tá pronta. Nós vamos começar refogando. Você vai usar azeite. Isso, nós vamos usar azeite. Certo. Primeiro a cebola. A pastinha de alho, né? Isso. O cheirinho do refogado tá maravilhoso, viu, gente? E mais maravilhoso ainda são os utensílios que a gente tem aqui na cozinha do cotidiano. Essas panelas são da Tramontina, elas são antiaderentes, são maravilhosas e deixam a sua comida muito mais gostosa, viu? E sabe onde vocês encontram todos esses utensílios? Lá nas Casas Cabral, claro. Deixa eu te contar que lá no primeiro piso das Casas Cabral tem o Espaço Tramontina e vocês vão encontrar tudo o que vocês precisam para deixar a sua casa e a sua cozinha muito mais bonita, viu? Você sabia que lá nas Casas Cabral tem o Espaço Tramontina, Gi? Conheço, já conheço o espaço lá. Então muito você já é bom. cliente. Isso. Maravilhoso, né? Demais. Lá tem tudo que a gente precisa, viu? Inclusive você que é chefe de cozinha, quando você chega lá você fica encantado com a quantidade de coisas que tem lá, né? Isso. E Tramontina já diz, né? Qualidade. Exatamente. Tramontina é qualidade e Casas Cabral é pague pouco, leve muito. Aí aqui nós já vamos acrescentar o vinho branco. O vinho branco, certo. Detalhando ele, vinho branco seco, Sauvignon Blanc. Certo. E você pode utilizar o mesmo que vai estar aqui no No nosso arroz, refogado certo. para harmonizar na hora do prato. Bota agora o arroz. Um arroz Já. que já está cozido. Esse é Isso. parbolizado, mas usa o que tem em Isso. casa, né? Você pode usar qualquer um que você tiver em casa, que aí já fica mais prático. Isso. Tá cozido lá na geladeira, sobrou, aí faz esse Isso. arroz cremoso, né? Já é uma dica para a gente já ir usando Reaproveitar as os coisas. alimentos, né? Pronto, agora o arroz já no vinho. Nós vamos dar um toquezinho a gosto, vai de cada um. Mas eu vou usar agora noz moscada ralada. Só um pouquinho, né? Isso, só um toquezinho que ela tem um sabor forte. Sal e pimenta. Esse já vem misturado, mas aí Isso. vocês podem usar o sal que tem em casa também, né? Isso, é verdade. E mais um toquezinho de pimenta do reino. Maravilha. Enquanto o nosso arroz vai dando aquela leve toquezinho na mistura dos temperos que estão aqui, Certo. nós vamos refogando o camarão. Ai, não Aí dá um esquece. toquezinho, sal, pimenta. Certo. E agora nós já podemos ir virando eles. Pronto, dourado nossos camarões, a gente vai acrescentar o queijo para dar aquela cremosidade ao nosso arroz. Deixa que eu vá colocando. Isso, Eu coloco aos poucos ou tudo de uma vez? pode colocando aos poucos. Pronto, aqui nosso arroz já tá naquele gostinho, pegando o gostinho do parmesão. Tá começando a dar a liga, né? Isso, que é justamente o queijo que vai dar a liga do creme que a gente fez, aquele temperinho do vinho, Sim. do cebola, alho, os temperos. Vai dar a liga dele ao arroz. Pode colocando mais queijo. O segredo também é muito queijo, né? Isso. Pronto, agora o nosso arroz já está na cremosidade. Certo. Para nós irmos acrescentando os camarões. A gente vai deixando ele cozinhar aqui em fogo baixo. Certo. Para dar aquela finalizada. Certo. E enquanto isso, eu vou dar uma refogada no camarão. Que vai fazer a decoração do Isso. prato. Que aí eu tô usando ele inteiro E com para casca, dar né? aquele toque. Tá no pontinho. Posso desligar? Pode sim. Maravilha. Vamos. Vamos lá ver como é que está a nossa cestinha. Ó, que Já dá uma cara bem linda. diferente ao prato. Muito diferente. Nosso arroz já está totalmente no ponto. Na hora de a gente montar o prato e a gente vai colocar na cestinha. A quantidade que nós fizemos, ela recheia até 2 cestinhas bem caprichadas assim. E para dar o toque, Camarão. camarão. Olha só que lindo que ficou esse prato. Ai, chega, faz pena de provar. Então vamos à melhor hora. Que é a Vamos hora lá se você aprovou. da prova do arroz cremoso. Que delícia, hein?
Servidos. Dita, maravilhoso, não consegui parar de comer. Muito obrigada, viu, Eu te querida? agradeço mais uma vez. Adorei, adorei a dica, adorei a cestinha, adorei a dica do vinho. Você arrasou. Obrigada. Obrigada, viu, querida? A gente se vê, se Deus quiser, Tá, em ok. outras receitas aqui. Vai Com preparando certeza. aí umas receitas legais que os nossos telespectadores vão adorar. Se você quiser essa receita aqui, ó, corre lá no nosso Instagram. Assim que terminar o programa, que já vai estar lá, viu? Obrigada, querida. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Olha só, gente, agora o meu recado é para quem adora uma novidade gostosa. Você já conhece a nova coalhada Bom Leite Frutas Amarelas? Ela é integral, já vem adoçada e tem polpa de pêssego, manga e maracujá. Gente, é uma delícia. Você tem que provar esse lanche super prático e super saudável. Eu, particularmente, adoro essa coalhada do Bom Leite e não resisto, viu? Eu tenho que provar. É uma delícia. E olha, para conhecer todas as novidades deliciosas Bom Leite, procure um mercado mais perto de você. Aí sim, você começa um bom dia com Bom Leite. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, corre lá no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior. E a nossa página lá no Facebook. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um cheiro, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.